Oi, Lucas Soares aqui do canal Imobiliários. E hoje eu vou falar sobre zoação deslocada. Bom, mas o que é a zoação deslocada? O que eu quero dizer com isso? É, a ideia da palavra zoação, é, ela significa essa coisa de fazer brincadeiras com os outros, né? Fazer piada da situação. É, Zoação é isso. Mas quando eu digo zoação deslocada, é quando a gente começa a fazer piada em momentos que não necessariamente seria assim, ideal para tá zoando, né? Se deveria ter alguma, sei lá, alguma postura mais séria, uma postura mais de responsabilidade ou uma postura mais de atenção, alguém que está precisando de ajuda, alguma coisa nesse sentido. Então, a zoação deslocada é quando é, a pessoa começa a ficar zoando a situação, a ficar brincando em momentos inapropriados. E isso é muito comum, na verdade. Eu vejo até que é uma postura que eu tinha, era muito forte isso em mim, mas talvez ainda tenha um pouco, mas isso é uma coisa muito forte e é quase que um mecanismo de defesa do ego para conseguir sair de alguma situação, né? Você está passando por alguma dificuldade emocional, está passando por alguma dificuldade de situação com a pessoa, ou de contexto, né? E aí o que tu faz piada da situação, fica zoando a situação, fica zoando com aquilo que está acontecendo, para conseguir fugir de encarar a realidade, de encarar vamos dizer, o peso da situação. É, e eu vejo assim que quando eu era mais novo, eu tinha. Todo mundo tem dificuldade com autoestima, mas quando eu era mais novo, a minha autoestima não era uma condição muito boa, assim. E quem olhava pra mim, quem me conhecia anos atrás, achava que eu era uma pessoa feliz, que era é, resolvida na vida, pelo menos aparentemente, né? Porque eu tava sempre rindo, sempre falando bobagem, sempre fazendo piada da situação, sempre zoando. Mas na verdade era justamente pra a pessoa que tá convivendo comigo, que tá me vendo, e até pra mim mesmo, não entrar em contato com os problemas que eu tinha. Então eu usava esse mecanismo de ficar fazendo piada, é, justamente para eu não precisar entrar em contato com os problemas pessoais que eu tinha, os problemas emocionais que eu tinha, esse problema de autoestima. E é até engraçado que uma vez teve um curso que eu fiz e era um curso sobre, vamos dizer assim, desenvolvimento pessoal e eram várias pessoas, era tipo uma terapia de grupo assim. Não era exatamente uma terapia de grupo, mas era uma coisa parecida com isso. E uma das coisas que ficou evidente assim é que eu era, vamos dizer assim, eu era brabo. Eu ficava com raiva fácil, ou eu era meio intolerante. E talvez eu ainda seja ainda. Mas, mas melhorou bastante, né? Bom, mas a ideia daquela vez lá é que algumas coisas que as pessoas falavam pra mim, eu não tolerava. Tá entendendo? Eu não tolerava que a pessoa apontasse um erro meu e falasse assim, ó, tu tem esse problema, tu é assim. E a minha maneira de lidar com isso, ou eu ficava realmente brabo
com a pessoa, ou eu fugia então para zoação. Eu ficava fazendo a piada, é, é, puxava para piada, puxava isso para banalização da coisa, né? É, retrucava fazendo piada de volta. E eu vejo que isso é uma condição muito comum hoje em dia. As pessoas elas têm esse mecanismo de defesa de quando a gente expõe um problema nosso, expõe uma ferida, né? E aí a nossa maneira de reagir em relação àquilo, às vezes não é nem ficando bravo com a pessoa, nem triste, nem chateado, nem magoado, mas é fugindo daquele ponto, caindo na piada. E assim, eu acho que não é um grande problema tu conseguir lidar com teus problemas caindo vamos dizer assim, um senso de humor. O problema é quando tu só faz isso e não para refletir depois o que a pessoa estava apontando, ou aquele problema que foi apontado, e eu não parei para refletir, eu não parei para meditar sobre aquilo, ou eu simplesmente ignorei e joguei isso no saco da piada, né? Tudo que me incomoda eu faço piada e não paro para melhorar aquilo. Então eu vejo que o problema mesmo é quando a gente vive de piada e não para observar os nossos problemas. E durante muito tempo eu fiz isso e assim, eu não tinha consciência dos meus problemas de autoestima. Eu simplesmente fazia piada de tudo. Inclusive, uma das coisas que nessa vez dessa terapia, dessa atividade em grupo, uma das coisas que falaram pra mim que realmente me ajudava a lidar com isso era que eu era engraçado. Aqui nos vídeos no YouTube eu não sou muito engraçado, mas as pessoas que não conversam comigo, eu faço piada das coisas e jogo realmente pra esse lado de zoação, de piada, de brincadeira. E para ter uma certa leveza de lidar com alguns problemas que às vezes é pesado, é difícil de lidar com problemas pessoais. Então, eu consigo fazer piada da situação e aquilo não pesa tanto. Só que hoje eu paro para refletir as minhas dificuldades. Hoje eu paro para pensar, não, realmente aquilo faz sentido. Talvez na hora eu não queira discutir com a pessoa. Não quero entrar nesse assunto porque me incomoda, mas hoje eu paro para refletir e tento resolver aquele mal-estar. E o que eu vejo assim, de problema mais sério mesmo, em relação a essa coisa da zoação deslocada, as pessoas, eu até tenho alguns amigos meus que eles vivem disso, assim. Eles são a piada em pessoa. E é muito legal de lidar com eles, eu gosto muito deles, na verdade. Mas tu vê assim que não tem seriedade nenhuma com a vida, sabe? Não tem, não leva a sério algumas coisas que exigem responsabilidade. A vida, ela é feita de tudo. Então, se tu começa, tipo, a ignorar alguma coisa que é sério e que exige que tu leve aquilo a sério, que exige que tu leve aquilo com uma responsabilidade, e tu não tem essa conduta, tu fica fazendo piada da situação e começa a ignorar, vamos dizer assim, uma nuance da vida, né? Uma dessas formas de viver a vida, isso talvez não te gere problema aqui, mas faz tu ficar estagnado no tempo, faz tu ficar parado no tempo. Então eu vejo que o grande problema da zoação deslocada é essa coisa de não levar a sério a vida, as coisas que deveriam ser levadas a sério. Eu vejo isso se refletindo no meu trabalho hoje. Às vezes eu faço piada no meu trabalho, com o pessoal que trabalha comigo, mas às vezes eu preciso que a pessoa leve a sério aquilo que ela está fazendo para a gente conseguir
ter um resultado. Porque a empresa, ela tem que se comportar como se fosse uma equipe, um time de futebol. E às vezes eu preciso que o time de futebol vá lá e faça gol. Que no caso da empresa é fazer dinheiro. E às vezes as pessoas elas não levam a sério. E aí ficam fazendo piada, não sei o que, e não resolve. E fica mal resolvido. E a gente não faz gol. Esse é só um exemplo do problema da zoação deslocada. Então eu vejo que a vida ela precisa ser vivida em todas as nuances dela. É importante a gente fazer uma zoação, às vezes para falar sobre algum assunto sério, com um pouco mais de leveza, para não ficar muito pesado, mas às vezes a gente precisa ser sério com as coisas que precisam ser sérias. E não só ficar fugindo, não ficar só nessa fuga de mecanismo de defesa de ego, assim. Beleza? A ideia do vídeo é essa, é falar um pouco sobre esse meu ponto de vista em relação à zoação. É uma conduta que eu fiz muito tempo isso, e até o motivo de eu estar aqui falando isso eu gostaria que alguém tivesse falado isso pra mim e me ajudado a lidar com essas minhas dificuldades. Então, a ideia do vídeo é vir trazer um pouco mais dessa ideia para ver se abre a cabeça de algumas pessoas. E convidar vocês então para curtir o canal, curtir lá no Instagram, conhecer o nosso site, beleza? E por último, eu quero que vocês deixem um comentário aqui no vídeo dizendo se vocês fazem isso, se vocês ficam fazendo piada da situação para fugir da responsabilidade, fugir da seriedade da situação, beleza? Então tá, valeu!